Mais um episódio aqui do Carreira e Negócios, e essa é uma sessão especial que a gente está falando sobre crédito e cobrança, e hoje a gente vai falar sobre crédito imobiliário. Eu trouxe aqui Débora Calil. Débora, muito obrigado você ter vindo aqui. Obrigada a você, Jorge. Uma honra participar do seu podcast. Muito bom. Vamos começar com um negócio, né? Bom. O que a Global Crédito faz? A Global hoje é uma solução completa para o mercado do crédito imobiliário. Então, a gente faz a solução de ponta a ponta. Então, tanto a construtora, a incorporadora que quer pegar o crédito no banco para construir o empreendimento, a gente tem uma equipe de engenharia, uma equipe de risco, uma equipe jurídica. A gente faz essa aprovação toda. Depois, a gente trabalha toda a carteira de clientes pessoa física dessas construtoras e incorporadoras. Também faz a aprovação do crédito delas, a aprovação na Caixa e vai até o final, até o recebimento e a finalização da obra. Então, a gente conseguiu verticalizar toda a operação do crédito imobiliário dentro da Global. E aí, hoje a gente atende São Paulo, Minas, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Sul. Tá, mas aí só para entender, né? Você falou de dois créditos, né? Você falou de um produto estruturado de uma construtora. Isso. Né? E falou depois do crédito imobiliário para pessoa física, provavelmente, né? Exato. E esse crédito é dado por um banco, né? Isso. E aí qual é o papel da Global nisso? Nós somos uma assessoria imobiliária. Então, desde 2009, que foi quando a gente começou, há 15 anos, a Caixa não trabalha mais a habitação dentro, né? Hoje a Caixa, que é o banco que a gente tem exclusividade, ela não trabalha mais, ela não tem mais a habitação dentro das agências, dentro das superintendências da Caixa. Ela criou os correspondentes imobiliários Caixa Aqui, que são as assessorias. Então, a gente faz toda a gestão, a gente já tem o sistema de risco de crédito da Caixa no nosso computador, no nosso escritório. Então, eu tenho analistas de crédito que fazem toda essa análise de crédito, aprovação, tudo que é referente a esse crédito da pessoa física, a gente faz. Então, por isso que chama correspondente Caixa Aqui, porque a gente é a Caixa no empreendimento, no lugar que precisar fazer. E aí, a gente ganha eficiência, porque, diferente de uma empresa pública, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, até a noite. Então, hoje, o nosso escritório é domingo a domingo, né? Os meus clientes, que são as construtoras, porque eu aprovo o crédito da pessoa física, mas para a construtora. Esses clientes são das minhas construtoras. Uhum. Eu poderia fazer para B2C também, mas hoje o meu negócio é 99% B2B. Ah, tá. Então é basicamente o crédito da construtora, depois a pessoa que for financiar o imóvel, essa pessoa vai buscar o crédito na Caixa. Essa pessoa está comprando o imóvel da construtora que é minha cliente e eu aprovo o crédito dessa pessoa na Caixa. Ah, então você aprova os dois, né? Eu aprovo os dois. E são vocês que aprovam o crédito? Vocês que A dizem gente que sim ou aprova não? o crédito. Existe o CIRIC, que a gente estava conversando aqui antes, que é o sistema de risco de crédito da Caixa. O sistema de risco de crédito é fechado e eu tenho acesso a ele igualzinho tem no banco. Uhum. Então, eu lanço os dados e o sistema vai me falar se sim ou não. Ah, tá bom. E isso, inclusive, para grandes construtoras? As grandes construtoras, a gente preenche. Na Caixa, hoje, você tem divisões. E aí, esses a gente não lança no sistema de risco de crédito. Mas a gente, como eu tenho sócios que participaram, né, que trabalharam muitos anos com o GERIC, que é esse sistema de risco de crédito da construtora, a gente sabe a forma de analisar esse crédito antes dele ir para o sistema. Então, nesse caso, eu monto um dossiê, encaminho para a superintendência e aí sim eles lançam no sistema. Perfeito. Deixa eu ver só se eu entendi aqui, né? Porque é complexo, né? Complexo. É complexo, né? Então, a gente está falando aqui que a Caixa, quando ela dá crédito imobiliário para um cliente pessoa física,
boa parte passa por um sistema que é uma regra de negócio. Se você cumprir uma pontagem, se estiver acima de determinado nível, você está aprovado ou não, né? Perfeito. E aí 100% é assim. E para ir para uma construtora, prepara-se um dossiê, levanta-se uma série de considerações, etc. Esse dossiê provavelmente vai para um comitê dentro Exato. da Caixa. Esse comitê vai avaliar e vai aí aprovar ou não o crédito, né? Perfeito. É Entendi. isso mesmo. E aí o que a Global Crédito faz é, na verdade... Facilitar esse acesso. É quase, antigamente tinha um cara comercial na Caixa que preparava o dossiê, que ia atrás. Vocês estão fazendo esse papel como correspondente imobiliário, né? Exatamente, a gente faz essa parte e a nossa missão mesmo é facilitar o acesso ao crédito. Então, tanto para a construtora, então, por exemplo, hoje, para a construtora vale muito a pena construir com a Caixa. A gente, por exemplo, se eu aprovo, tem uma sigla que chama LGCE, que é Limite de Custo Global de Empreendimento. Então, vamos supor que eu aprovei para aquela construtora, né? A partir desse dossiê que a gente montou, a gente analisa balanço, analisa faturamento, velocidade de venda, enfim. Vamos supor que a gente aprovou 100 milhões de limite global de custo de empreendimento para essa construtora. Ao invés dela construir com o dinheiro dela um empreendimento, ela vai poder pegar o dinheiro da Caixa. E ela pode compor o custo da obra também com aquelas pessoas físicas. Então, pode ser que numa obra de 100 milhões, ela precise desembolsar apenas 10% desse valor. Aí, à medida em que ela vai construindo, a Caixa vai repassando para ela, de acordo com o cronograma físico-financeiro. Então, há uma medição mensal da Caixa. Então, eu fiz aqui 10%, a Caixa ressarce esses 10%. Depois eu fiz mais 20%, a Caixa ressarce. Então, no final do dia, que foi o que as grandes construtoras, né, fizeram, ao invés de eu pegar meus 100 milhões e colocar aqui, eu faço 10 empreendimentos, colocando só 10% do valor, e a Caixa vai me ressarcindo. E eu posso, inclusive, financiar essas pessoas físicas durante a obra, e eu também faço essa parte da gestão da carteira do cliente, e ele consegue aumentar consideravelmente o número de empreendimentos e de negócio que ele faz. Uhum. E para a construtora, a vantagem de ter um correspondente é obrigatório ter? É obrigatório. É obrigatório, né? Então, assim, você está quase fazendo o papel de um gerente comercial de uma agência da Caixa especializado em crédito imobiliário, só que aí, nesse caso, saindo um pouco da estrutura que você tem de agência de banco, né? Perfeito. É isso mesmo. E, assim, por ser obrigatório, a gente meio que se tornou commodity, né? Tem 15 anos que a gente faz isso, então não tem muito... eu acho que tem quase 9 mil empresas igual a nossa hoje atendendo. Então, o que a gente teve que fazer, né? Quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando. O nosso índice de inadimplência é o menor da Caixa hoje no Brasil. Então, por que isso é bom para a construtora? Quando você fala de inadimplência, é da construtora ou é da pessoa física? Pessoa física. Pessoa física, Uhum. tá. Mas por que isso é bom para a construtora? Porque nesse processo que eu te expliquei aqui, que a construtora, a gente aprovou ela vai construir com o recurso da Caixa. Então, ela não precisou descapitalizar, ela não precisou usar os 100 milhões dela naquele empreendimento. Uhum. Ela entrou só com 10 milhões lá e ela compõe o custo da obra. Ela pode compor também com o lote. Então, se o lote for dela, o terreno for dela. Então, por exemplo, o meu terreno vale 10 milhões. Eu vou colocar isso alienado à Caixa, então eu posso compor isso como custo de obra. Se eu já fiz obra, eu também componho como custo. As pessoas físicas e a Caixa ainda te dá um empréstimo, que é um cheque especial. Se você precisar, você usa. Uhum. Então, esse modelo, essa construtora, ela vai ser como se fosse um avalista desse cliente pessoa física. Por quê? A Caixa precisa ter 100% do custo da obra sob gestão dela para ela garantir que aquela obra seja entregue. Uhum. Então, por exemplo, aquela construtora ali quebrou.
como que a Caixa vai garantir a entrega dessa obra? Porque os clientes pessoa física estão financiados com ela, o terreno está no nome dela, a obra está no nome dela. 100% do custo da obra está sob gestão dela. Ela retoma aquela obra e passa para outra construtora finalizar. Então, nesse inteirinho aqui da obra, a construtora também é fiadora do cliente pessoa física, porque ele precisa pagar. E aí, se eu tenho uma inadimplência alta, a construtora tem um prejuízo aqui. E pelo que eu saiba também, todos esses projetos é uma entidade financeira separada, né? Então, você não está emprestando dinheiro para a construtora, você está botando dinheiro nessa SPE. Perfeito. Né? E isso isola também da construtora pegar dinheiro de um projeto, botar em outro e tudo isso, né? Exatamente. A gente fala no mercado imobiliário que é o efeito in-call. Que eu nem estava, eu acho que eu nem estava nesse mercado na época, mas eu ouço muito falar da in-call, que é exatamente isso que você falou, é pedalada, né? Você pega dinheiro de um empreendimento, coloca para construir outro, aí aquele ali você não conseguiu, mas aí você já lança outro, e com o dinheiro da venda do novo você já termina o outro, só que uma hora essa conta não fecha. E aí, por isso que foram criadas as SPS, que é uma sociedade de propósito específico, que aí você precisa ter uma conta separada para aquele empreendimento, e aí você não pode pagar coisas de outras obras com o dinheiro que entrar ali. Não, perfeito. E aí então, aí eu entendi, então, só eu estou tentando montar aqui o modelo, né? Sim. Então, para mim ficou claro o papel do correspondente imobiliário para o lado da construtora, porque vai agilizar, você vai ter aí 15 anos de experiência montando o dossiê, você já sabe mais ou menos o que tem que estar olhando, ou inclusive como que esses números e essas razões financeiras estão fazendo sentido, não estão? Se tem algum problema, Exato. você pode dar consultoria para a construtora. Olha, uma construtora nova que está começando, tem que ser assim, tal, e aprender um pouco não é ser aprovado no processo, mas criar uma estrutura que vai ser mais sólida financeiramente, né? Perfeito. Aí, agora, para o lado dos clientes, né? Que Da pessoa física, pessoa né? física, que vão financiar o imóvel, né? Aí, porque assim, se eu for na Caixa, eu posso pedir um crédito imobiliário, né? Como é que, aí, qual é o papel? Como é que funciona? Tá, na prática, assim, na prática, eu tenho algumas agências que são as minhas agências parceiras. E o cliente que chega lá, por exemplo, oi, tudo bom? Vim aqui, a própria agência me encaminha. Porque a agência hoje não tem estrutura. As agências da Caixa não têm estrutura para lidar com o volume de contratação da Caixa. Esse volume é muito alto. 70% do volume do crédito imobiliário do país é da Caixa. Então, assim, para o cliente pessoa física, eu faço tudo para ele. Por exemplo, você quer financiar um imóvel, você me manda tudo por e-mail, eu faço a aprovação do seu crédito, a gente consegue assinar na sua casa, se você quiser, formulários, débito de FGTS, se for o caso e tal. Vou até o final, e aí no final o cliente ainda precisa ir a uma agência porque a gente ainda não tem a parte da conta de forma digitalizada ainda. Então, no final, ele vai precisar ir uma vez na agência, que é na agência que a gente indicar. E quanto custa para o cliente todo esse processo? Para o cliente, nada. Para o cliente pessoa física, nada. Quem me paga é a Caixa. Então, para o cliente não tem diferença nenhuma. Inclusive, para ele é muito melhor do que ele ter que ficar juntando documento de parte em parte e ir na Caixa. Só que hoje, como que eu trabalho, né, a estruturação... Hoje eu tenho muita gente na minha equipe, assim, em comparação a pessoas, as empresas do meu nicho, a gente tem uma equipe grande e eu não tenho porta para rua. Então, eu não tenho como... a gente já teve, mas não tem como ficar atendendo muito cliente pessoa física. Porque se é a Caixa que me paga, imagina que 10 clientes entram na minha loja e um só assina. Eu só recebo por esse um que assina. Então, isso compromete a qualidade e a última linha lá, meu DRE.
Então, a gente criou uma esteira que funciona muito bem para empreendimentos e para clientes pessoa física, a gente geralmente tem acordos, né, parcerias com imobiliárias e, por exemplo, o Quinto Andar. O Quinto Andar, a gente atende eles. Então, eles mandam os clientes deles e a gente trata. Mas eu não tenho uma porta para a rua para atender pessoa física, assim. Mas o Quinto Andar não é só aluguel? Agora eles estão vendendo imóvel, você acredita? Ah, é mesmo? Eles compraram a Casa Mineira, que inclusive era uma imobiliária muito grande lá em Minas. E tem uns 3 anos, eu acho. Eles estão vendendo imóvel também. Estão crescendo bem. Interessante. E aí, então você acaba focando mais no pessoa física que vai comprar o móvel, o empreendimento da imobiliária, da construtora, Da construtora, exato. Da O meu negócio é construtora. B2B. Porque para eu atender a pessoa física, como eu te falei, assim, tem empresas de assessoria imobiliária que focaram nesse modelo. Mas a gente preferiu focar na escala. Então, quando eu faço esse trabalho completo, a construtora me paga pela consultoria, Uhum. a Caixa depois me paga por esse crédito aqui, né? Por toda a parte do crédito que eu faço. E eu ainda tenho uma parte de despachadoria, que aí ou a construtora ou o cliente me paga, e a consultora também me paga pela gestão que eu faço dessa carteira. Então, desse jeito, o modelo de negócio fica em pé. Uhum. E aí você falou que já tá há 15 anos no mercado, né? Assim, o que nesse mercado, o que diferencia, né? Como é que se diferencia da concorrência e o que faz crescer mais do que os outros players? Jorge, essa é uma ótima pergunta. A gente, como eu estava dizendo, se tornou um pouco commodity, porque todo mundo pode ir lá e fazer, né? Você tem quase 9 mil clientes, 9 mil empresas que fazem isso. Mas o que a gente escolheu foi fazer o básico bem feito. E por mais que isso pareça óbvio, não é tão óbvio, principalmente no nosso negócio. O mercado da construção civil, como um todo, tem a parte de vendas, que é uma parte que é bem... acaba... Claro, tem ótimos corretores de imóveis, ótimos gerentes e coordenadores, mas você tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, acaba que tem pessoas que não fizeram nada e foram para lá porque, vou ser corretor de imóvel. Então, é um mercado que as coisas não são feitas de forma tão profissional. Isso, a cadeia toda, assim. Então, o que a gente busca muito fazer é fazer o básico bem feito e agregar o máximo de valor que eu puder para o meu cliente final. Então, por exemplo, o meu cliente final, na verdade, a minha construtora. Por exemplo, eu dou muita informação para ele, eu pego muito dado. Então, eu trabalho com BI, que, embora seja muito comum em outras indústrias, na nossa indústria não é tão comum assim. Então, a gente a gente fornece muito dado para que eles também, a partir daí, tenham melhores tomadas de decisão. A gente preocupa com a experiência do cliente final, que é o cliente dele. Então, eu tenho que atender bem o cliente do meu cliente. E a gente tem muito essa ideia de que o cliente se manter com a gente é muito mais barato do que eu ter que pegar novos, né? Então, eu tenho vários clientes que estão comigo há 15 anos. E isso eu acho que se deve a essa busca constante de fazer o básico bem feito, de entregar um valor. Então, qual que é o problema do meu cliente aqui que eu consigo resolver também? Então, eu vi, por exemplo, que se eu resolver para ele lá do início até a hora que ele recebe, ele não precisa ter uma estrutura dentro da empresa dele para fazer isso. Claro que grandes empresas têm isso, mas pequenas e médias construtoras não têm essa disponibilidade mesmo financeira para ter uma estrutura jurídica, uma estrutura de crédito, de gerenciamento de carteira. Tem alguns casos que até pós-venda a gente também faz. A gente foi agregando serviços que realmente resolvam o problema do meu cliente. Então, estou entendendo aqui que é o foco nas grandes construtoras.
aí você cria, né, cativa uma carteira de construtoras que estão satisfeitas com o funcionamento do processo, Uhum. inclusive não só fazendo o que tem que ser feito para conseguir montar o dossiê e pedir o crédito, né, mas para olhando o processo como um todo, cobrando talvez uma outra coisa, outras coisas simplesmente entregando, né? Exato. E aí, com base nisso, você cria. Então, para mim, acho que ficou claro de um lado, né? Agora, deixa ter outra equação que para mim ainda não fechou. Você comentou que tem uma das taxas de inadimplência mais baixa, né? Falando aqui de pessoa física. Sim. Mas você também falou, olha, mas como é que é o processo? Ela passa por um modelo da própria Caixa que vai aprovar ou negar, né? Então, como é que você. O que você acha que proporciona esse nível de inadimplência tão baixo se quem aprova é o modelo da Caixa? É o famoso jeitinho, né? A gente não dá jeitinho. A gente sabe, depois de 15 anos, como burlar o sistema. Eu sei que se eu colocar esse documento ao invés desse, ele vai aprovar mais. Mas a gente não faz isso. Isso é muito comum no mercado. Então, tem construtoras, incorporadoras, que aprovam cliente só com CPF. Ah, mas dá? Dá. Você joga lá qualquer dado e ele é aprovado. Mas a gente não faz isso. Então, a gente preza uma análise humana mesmo, bem feita. Porque o sistema ele vai rodar. Claro que de tempos em tempos ele vai pegando. Então, por exemplo, antigamente, não sei se você já ouviu falar de um documento que chama DECORE, que era uma declaração... Já. De renda, né? De renda. Tem uns 10 anos, eu acho que aboliram o DECORE, mas dentro dos estandes de venda tinha um contador emitindo DECORE. A gente nunca aceitou isso, por exemplo. Outras construtoras emitiam imposto de renda para o cliente. Essa semana mesmo eu fui dar um treinamento em um estande de vendas e aí uma consultora lá, né, uma pessoa da equipe de vendas perguntou assim, mas vocês não aceitam imposto de renda IR futuro? Eu falei, como assim IR futuro? Ah, não, porque tem alguns projetos, alguns correspondentes Caixa, algumas construtoras, que aceitam IR futuro. Então, você lança lá agora como se o cliente tivesse declarado o imposto de renda, só que ele não declarou. E aí, no ano que vem, ele declara já sabendo que ele vai ser aprovado. Só que, esse documento não existe. Concorda? Uhum. O IR futuro não existe. Como que eu vou colocar no sistema e aprovar um cliente? Aí eu nem entendi a pergunta dela. Aí me explicaram. Então, assim, essas pequenas coisas vão deixando a nossa análise mais fidedigna, vamos dizer assim, à realidade econômico-financeira do cliente. Então, isso garante o meu menor índice de inadimplência da Caixa hoje. Tá, eu estou entendendo que você então faz uma vamos chamar assim, uma pré-análise, pelo menos, não vamos fazer, não é um juízo de valor ainda, né? Mas é pelo menos uma boa triagem da qualidade da informação. Perfeito. Né? Já conhecendo mais ou menos quais são as informações que vão determinar se aquele crédito vai ser aprovado ou não. Lógico que se a pessoa tiver problema, inadimplência no mercado, tiver com o nome sujo, talvez tenha mais dificuldade. Sim. Ou agora tem questão que tem que comprovar a renda, né? Que Sim. deve ser um grande fator aí determinante. Sim. Aí. O quanto que vai fazer de pagamento inicial versus o quanto que vai financiar, cobertura de garantia. Uhum. Aí tanto orientando, né, nesses aspectos, quanto tendo certeza que essa informação corresponde à realidade, né? Exato, exatamente isso. E o papel da assessoria imobiliária também é esse. Também orientar a equipe de vendas a orientar melhor o cliente. Porque a maioria do meu público é um público de baixa renda, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, esse público, eles não sabem, por exemplo, qual a diferença de renda bruta para renda líquida. Ele tem ele é autônomo, mas ele não sabe quanto que ele ganha. Ele não sabe que ele pode declarar o imposto de renda, por exemplo.
Então, tem várias orientações que a gente trabalha com a equipe de vendas, que eu também considero como meu cliente, porque no final do dia é ele que vai ter o cliente do meu cliente. Então, eu também preciso ter uma parceria com eles para que a gente, claro, aprove de forma responsável, mas faça o melhor aproveitamento daquele cliente que ele trouxer. Então, esse também é um papel importante dessa orientação. Então, de falar assim, tá, deixa eu ver aqui. Eu não tenho nenhum comprovante de renda, mas o que você faz? Eu sou dono de uma empresa. Tá, mas você paga pelo menos um prolabore. Se você tem um CNPJ, um prolabore de salário mínimo é obrigatório. Não, isso aí eu tenho. Não, então tá, então já ajuda. Por mais que seja lá R$1.400, R$1.500, já é um documento de comprovação de renda, que a pessoa às vezes nem sabe. Na época que abre o imposto de renda, também. Não, eu tenho aqui na minha renda, eu sou jardineiro e eu ganho 5 mil por mês. Entra na minha conta 5 mil por mês, mais 1.500 é de matéria-prima. Só sobra 3.500 para mim por mês. Não, beleza. Então, você vai declarar o imposto de renda aqui com 3.500, que essa é a sua renda. Então, esse tipo de orientação, de acordo com a realidade do cliente, também é muito importante. Porque, às vezes, a equipe de vendas tem essa dificuldade. Eles vão saber do imóvel, do empreendimento, da localidade, né? Dessas questões mais técnicas, de planta. Mas do crédito, a gente vai orientando. Tá, então você está falando o seguinte. Então, esse caso do jardineiro que ganha 5 mil e tem 1.500 que é insumo, ele poderia alegar que tem uma receita de 5 mil, conseguir até a aprovação do crédito com uma determinada parcela, sei lá, vai pagar uma parcela de 2 mil ou o que for, mas se na verdade ele não ganha 5 mil e ganha 3 e o resto é insumo, quando pingar aquela parcela de 2 mil na conta dele, ele não vai ter dinheiro para pagar e lá na frente ele vai ter um problema, né? Exatamente. Então não se trata de conseguir ou não a aprovação do empréstimo, mas de ter certeza que aquela configuração ela vai funcionar ao longo do tempo, né? Exatamente. Além disso, no Minha Casa Minha Vida, de acordo com a renda, você tem a taxa de juros inversamente proporcional à renda. E o subsídio é diretamente proporcional. Então, quanto maior a renda do cliente, nesse caso, por exemplo, de 3.500 para 5 mil, esse cliente vai ter, no 5 mil, uma taxa de juros maior, não vai ter subsídio, em detrimento aos 3.500, que ele tem uma taxa de juros menor e tem subsídio. Então, além de eu estar ajudando ele a ter uma parcela que realmente caiba no bolso dele, nos casos do Minha Casa Minha Vida, você ainda tem esse agravante aí que a taxa de juros e o subsídio vão variar de acordo com a renda do cliente. E tipicamente, assim, para quem pega o empréstimo, né, imobiliário, e a gente está falando aqui de um prazo longo, né? São décadas que a pessoa vai estar pagando. O quanto que é aconselhável aqui de comprometer a renda bruta da pessoa? 30%. 30% da renda bruta. Que é o máximo que o banco aprova e que tem um estudo, né? Que é o máximo que o ideal da pessoa comprometer. Não é sempre que a Caixa aprova os 30%. Às vezes, por exemplo, a Caixa pega lá que esse cliente já tem um endividamento bastante elevado. Então, ele já financiou um carro, uma moto, tem cartão de crédito ali mais alto todo mês. Aí, esse valor da prestação pode ser, por exemplo, 20%. A Caixa fala, olha, eu até te aprovo, mas eu não vou te aprovar com 30%, que é a aprovação condicionada, que a gente chama. Condicionou numa parcela menor para o cliente. Aí ele não consegue financiar 100% da capacidade de endividamento dele. E quando a pessoa pega um empréstimo imobiliário, tem que... Você consegue financiar 100%? Tem que ter um aporte inicial? Tem que ter um aporte. Hoje, o valor máximo... essas regras da Caixa são bem dinâmicas, né? Ao longo dos anos, elas vão mudando. Mas hoje, o máximo que a gente consegue é 80% do valor. Mas no Minha Casa Minha Vida, vamos imaginar que tem imóveis de 300 mil. Então, ele conseguiria ali
o teto do Minha Casa Minha Vida é 350 hoje. Mas a gente consegue imóveis de 300 mil e aí 80% disso, 240 mil. Os outros 60 mil, ele pode usar o fundo de garantia dele para dar de entrada e pode também parcelar essa entrada. Então, assim, ele precisa ter esse desembolso inicial, mas não é muito. É bem acessível. O Minha Casa Minha Vida, ele funciona por isso. Ele é bem acessível. Uhum. Tá, aí quando você fala 80%, a gente está falando aqui de uma cobertura de garantia de mais ou menos uns 25%, né? Então, sobre a ótica do banco, ó, eu tenho um empréstimo de 80, mas o bem vale 100. Então, eu tenho 25% a mais, né, de cobertura de garantia. Exato. Que isso traz mais estabilidade, segurança para o banco e para o sistema, né? Sim, traz, mas a gente olhando macro ali, hoje eu acho que a Caixa tem quase 5 mil imóveis retomados. Então, né, a pessoa não paga. E aí fica inadimplente, a Caixa retoma esse imóvel para que aquele bem que foi recebido em garantia seja vendido, leiloado e depois a dívida quitada. Mas esse custo também tem se tornado muito alto. Uhum. E você falou que já está há 15 anos no mercado, né? O que mudou do empréstimo, assim, né? Ou do sistema financeiro de 15 anos para cá, né? Você falou bastante Minha Casa Minha Vida, né? Então eu sei que esse era um perfil que não existia antes, mas assim, em geral, o que mudou no mercado? Jorge, eu vejo pouca mudança estrutural, sabe? As mudanças são de regras mais de adequação. Então, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, uma coisa que mudou. Antes o prazo máximo era 360 meses, hoje a gente já tem 420. Então, antes era 30 anos, hoje já é 35 anos. A taxa de juros, por várias vezes, muda. É bem dinâmico isso. Tanto para cima quanto para baixo. Regras também de pode ter 2 financiamentos ativos na Caixa ou não, só pode um. Agora nós estamos com um problema estrutural do SBPE, né? Porque o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é de onde vem então os clientes. Então, eu basicamente trabalho com 2 fundings, que é o Minha Casa Minha Vida, que o funding vem do FGTS. Então, o FGTS grandão lá, né, de todo mundo, ele financia os programas habitacionais. E o outro funding, que é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, parte desse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo tem que ser destinado também para habitação. Mas o que tem acontecido é que nos últimos anos, as pessoas têm tirado muito dinheiro da poupança. Então, está faltando recurso. Hoje, por exemplo, eu tô com... Não sei essa conta exata, mas eu vou te falar que eu tô com quase uns 20 milhões parados de clientes aprovados, prontos para assinar, que eu não tenho recurso para assinar. Não tem dinheiro. Quando você fala não tem dinheiro, é que a Caixa não tem o funding que vai garantir aquela taxa de juros específica, né? Exato. Isso já aconteceu outras vezes e depois voltou. O que a Caixa tem feito também é pegado um pouco de funding das LCIs, mas aí tem se tentado diminuir o prazo, porque, se eu não me engano, a LCI hoje o prazo mínimo de resgate é 9 meses, e aí eles estão querendo reduzir para 3, para que tenha mais gente aplicando nisso. Mas a taxa de juros vai ser maior, né? Porque a taxa de juros da poupança está atrelada ali à Selic, enfim. Então, outra coisa que eles estão tentando é diminuir o compulsório, que é aquele compulsório que você tem que deixar lá. Então, isso está sendo trabalhado também. E aí, é um problema que não é só da Caixa. Claro que a Caixa tem 70% do mercado, mas os bancos, em geral, estão com esse problema de recurso. Nesse momento, hoje, novembro de 2024. Não. E o perfil assim, da população que tem acesso ao financiamento, né? Pelo menos eu tenho a impressão que antigamente conseguir um financiamento
era algo bem mais difícil e menos acessível, né? Uhum. Quando fala Minha Casa Minha Vida, dá a impressão assim que aumentou bastante, né? Que mudou, né, nesse aspecto de acesso ao crédito? Sim, o Minha Casa Minha Vida, eu que trabalho há 15 anos com ele, posso falar que realmente é um programa que funciona, independente de questões políticas e governamentais, tá? Ele realmente é um programa, claro, poderia ser melhor, poderia ter maior abrangência, mas é um programa que realmente dá moradia digna a pessoas que precisam. Porque hoje, veja, um cliente, os meus clientes, né, que ganham, vamos pegar 2 pessoas que ganham um salário mínimo, mais ou menos. Então, essa família aí tem uma renda bruta familiar de uns 3 mil mês. Essa pessoa não financiava antes um apartamento, ela não conseguia comprar um apartamento. E hoje você tem uma oferta, e desde que aquelas pessoas, né, tem um nome limpo, enfim, igual a gente falou, ela consegue ter acesso a uma casa digna. Então, isso é muito legal. Eu acho muito legal, até antes de vir para cá, a gente estava numa reunião com a equipe, e a nossa missão é facilitar o acesso ao crédito, mas no final do dia a gente está ajudando a dar moradia digna para essas pessoas. E para mim isso é gratificante, sabe? É um programa que realmente funciona. Pessoas que não tinham acesso ao crédito, pessoas que não tinham nenhum tipo de... do mercado consumidor, do mercado imobiliário mesmo, elas não estavam ali e elas foram inseridas. Claro que você tem hoje, você tem o faixa 2 e o faixa 3, que são as 2 faixas do programa que são financiáveis, né? Porque o faixa 1, ele é meio que dado. Então, o faixa 2 e o faixa 3 são os que a gente financia. Você tem uma linha ali de pessoas que não conseguem ainda, porque a taxa de juros está maior e o subsídio menor. Então, há que se revisitar este programa para incluir mais pessoas. Além disso, o déficit habitacional do país é muito grande. Então, também há que se pensar em formas de acelerar a construção mesmo e o acesso à moradia para essas pessoas. Mas ele é um programa que funciona na prática. E a gente falou muito primeiro, da visão do banco, da construtora, do financiamento, mas assim, pensando agora na pessoa que vai financiar um imóvel aí de, sei lá, 200 mil, durante 30 anos, e aí, o que essa pessoa tem que aprender, tem que mudar, o que funciona, o que não funciona, né? Pensando aqui para alguém assumir um empréstimo tão longo prazo, né? E aí, onde você tem menos resiliência também em termos de pode acontecer qualquer coisa, interromper renda e tudo mais, né? Qual seria a cartilha aqui para a pessoa que está querendo entrar nessa jornada, né? Jorge, eu acho que principalmente esse mercado que a gente está falando do Minha Casa Minha Vida, obrigatoriamente esse cliente ele vai ter um gasto com moradia. Se não for a parcela do financiamento habitacional, vai ser o aluguel. Então, o que muito dos nossos clientes a gente vê na prática é que eles trocam a parcela do aluguel pela parcela do financiamento. Mas, óbvio, essa pessoa ela precisa se preparar, ela precisa ter uma reserva para que, se essa renda for interrompida, ela precisa arcar com aquela parcela ali durante o tempo que tiver. Assim como ela teria que arcar com o aluguel. Então, e assim, muitas das vezes não vale a pena a pessoa quitar o empréstimo, o financiamento. Porque, imagina, hoje a gente tem financiamentos de imóvel até 1 milhão, 1,5 milhão, desculpa. A gente tinha financiamentos de, por exemplo, 9,7 ao ano. Se você considerar que um CDC
estava rendendo aí 12% ao ano, você ainda tem um spread. Então, para que você vai quitar o seu financiamento habitacional, sendo que você pode deixar o seu dinheiro rendendo e pagar uma prestação com os juros menor todo mês? Então, os juros hoje no Brasil, de uma forma geral, é caro, né? Se a gente for pensar em Europa, Estados Unidos, mas a taxa de juros do financiamento habitacional é a menor que tem. Então, muitas vezes, o cliente tem essa objeção, às vezes, ele fala assim, mas estou pagando 3 apartamentos. Mas no aluguel, você também está pagando 3 e no final você não leva nada. Então, tipo assim, é melhor ele trocar a parcela dele do aluguel pela parcela do financiamento. Tá, então você está me dizendo o seguinte, né? Que, lógico, sempre vai ter uma questão aqui de gestão financeira, né? De ter uma reserva e tudo mais. Mas se a gente pensa sobre a ótica de capacidade de pagamento, a capacidade, o que a pessoa já paga hoje de aluguel seria mais ou menos equivalente ao que ele estava a pagar de financiamento, às vezes talvez até menos. Então aí você consegue encaixar ou fazer essa troca e então não deveria ter nenhum impacto na capacidade de pagamento desse público, né? Exatamente, é isso mesmo. Não, perfeito. Perfeito. E aí, só para fechar essa parte aqui do mercado, o que você vê assim do mercado imobiliário daqui para frente? Qual a perspectiva? Você acha que vai aumentar? Qual é a tendência? Né? A gente falou aqui claramente, se a gente olhar o quanto que você tem de endividamento por PIB, né? A gente está abaixo dos países mais desenvolvidos. Por outro lado, a gente está falando aqui de funding, já também tocou aqui no ponto que também tem um limite de quanto você tem de funding. Qual é a tua perspectiva aqui para o mercado? Jorge, eu acredito muito que o mercado vai continuar crescendo, porque, de novo, o déficit habitacional é muito grande ainda. Então, precisa ainda de muita habitação para que a gente resolva esse problema do déficit habitacional. E a gente está numa cidade, né, São Paulo, que é uma cidade que tá pujante, né? Então, se a gente fizer uma análise fundamentalista, aí dos últimos 10 anos, a gente tem uma média de crescimento de 10%, pelo menos, ao ano, e de valorização também. Então, assim, eu acredito muito no mercado imobiliário, inclusive é um padrão entre grandes empresários, né, pessoas que investem, elas sempre têm uma parte ali de investimento no mercado imobiliário. É muito difícil perder dinheiro, assim, tanto como investidor, quanto como o próprio construtor, a incorporadora que está nesse mercado. O que eu acho é que daqui para frente, a tendência também é que se profissionalize, porque a gente teve um boom aí. Em 2014, a gente teve um boom ali, 2009, 2010, que todo mundo começou, porque aí foi quando Minha Casa Minha Vida começou, e aí você tem o acesso, né? Essas famílias que não tinham acesso a financiamento habitacional começaram a ter acesso. Então, teve um crescimento muito grande até o momento, em 2014, que teve uma crise econômica no país. Foi a época do impeachment também. E aí o mercado da construção civil, que é uma das molas do país, acabou sofrendo muito com isso. Então, eu tive clientes, construtoras e incorporadoras que quebraram nessa época. O governo, por exemplo, parou de pagar o Minha Casa Minha Vida, então ficou com dívida, enfim, as construtoras, muitas pararam obras, outras continuaram com recurso próprio mesmo. E aí, depois de 2015, o povo foi mais com o pé mais atrás, assim. E eu tenho visto um movimento de profissionalização desse mercado, que eu fico bastante satisfeita, porque ainda tem muito... Como a barreira de entrada é muito baixa, ainda tem muita gente ganhando dinheiro a qualquer custo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala lá na Caixa, então, eu tive o maior volume de contratação no país em 2023, pela Caixa, né? E
obviamente, se a Caixa tem maior volume, a gente se estende a isso. E o menor índice de inadimplência. Só que eu recebo exatamente igual a um cara que tem um índice de inadimplência 5 vezes o que eu tenho. Então, por exemplo, isso não faria tanto sentido. Há que se profissionalizar mais o mercado e né, dar essas barreiras aí, aumentar um pouco essas barreiras. E eu tenho visto isso acontecendo. Legal. Débora, a gente fala aqui de carreira e negócio, né? A gente falou muito do negócio, mas eu perguntar assim, como é que você entrou na área de crédito imobiliário? Como é que foi essa trajetória? Boa. Bom, eu sou filha de funcionária Caixa, então a vida inteira eu ouvi falar sobre isso. E 2009 eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar em Relações Internacionais. Queria fazer Instituto Rio Branco, queria ser diplomata e tal. E os meus pais estavam... minha mãe e meu padrasto tinham acabado... Eles estavam aposentando na Caixa e foram convidados para abrir um correspondente bancário. Porque tinham trabalhado ali a vida inteira com isso e tal. E aí meu padrasto na época falou, enquanto você está estudando aí para concurso, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, tá bom, né? Não estou fazendo nada. E na hora que eu entrei ali, que eu comecei a ver que o que eu tinha que fazer era resolver problema, eu adorei, porque eu amo resolver problema. E eu falei, gente, isso é legal. Eu resolvo problema, o cliente fica feliz que ele leva a casa dele, a consultora fica feliz, eu ainda ganho dinheiro com isso aqui. Achei o máximo. E aí eles tinham mudado para uma cidadezinha do lado de BH, que eu sou de Minas, né? Tem 8 anos que eu moro em São Paulo, mas a gente começou a empresa lá. Empresa de um funcionário. E briguei com ele, falei, não, eu tenho que voltar para Belo Horizonte e tal, minha vida é lá. Ele falou, tá bom, consegue um cliente que a gente volta. E eu tive uma visão, né, daquele momento do mercado, que eu falei assim, gente, se pro cliente ele não me paga nada, eu facilito a vida aqui de todo mundo, eu resolvo o problema e o povo ainda me paga, tipo, olha que negócio bom. E aí, tava começando Minha Casa Minha Vida, tinham poucas pessoas nesse momento que sabiam fazer. E aí eu fui para BH e consegui 3 clientes, ao invés de 3 construtoras. Aí eu falei, e agora, né? Agora ferrou. E aí eu liguei para minha amiga, que é minha sócia até hoje. Tem 15 anos que a gente é sócia e 30 anos de amizade. Ela tinha acabado de formar em Direito, ela tinha 23 anos. Falei assim, Dani, você precisa vir me ajudar. Tem um negócio aqui, eu tô visualizando e tal. E ela tava meio assim, ela falou, tá bom, vou por um tempo. E tá lá até hoje, né? E aí a gente foi crescendo a empresa, meu padrasto acabou indo ele foi em outras empresas, claro que ele foi meu mentor. Mas ele não estava no dia a dia da empresa, em contratação, em estabelecimento de processo, em gestão, em nada disso. E a gente foi aprendendo na marra, porque... eu até fiz MBA em gestão de negócios, mas o sistema não entrega, né? O sistema de educação formal não entrega para o empreendedor o que ele precisa. Então, a gente foi errando e apanhando e aprendendo. Em 2014, quando veio a crise, a gente quebrou. A gente teve que... As meninas nem gostam que eu falo isso, mas essa é a verdade. A empresa não se pagava mais. E aí a gente fez uma fusão com outras 2 empresas que eram concorrentes, que hoje são mais essas minhas outras 2 sócias. Então, hoje nós somos 4 mulheres. E aí foi o momento que a gente começou a pensar em como verticalizar. Então, a gente foi atender de ponta a ponta, a gente foi atender em outros lugares. Foi quando eu vim para São Paulo também. E aí a empresa cresceu e no ano passado a gente teve o maior volume de contratação no país. Então, foi essa a história. E você falou um pouco do sistema de educação e tudo mais. E aí, acho que talvez mudando completamente o tema, saindo da parte de crédito, você lançou uma mentoria também, né? O que é Mira, né? Chama Mira. Mira, o Mira que Club. É isso? O Mira Club, Jorge, é pra gente ajudar as mulheres que também estão num momento
que elas são empresárias, porque a gente que é empreendedor, eu não sei se você sentiu isso em algum momento da sua carreira, mas eu me senti por muitas vezes muito sozinha. Sem ter muito onde apoiar, sem ter... Por exemplo, eu fui fazer um MBA e eu não aprendia. Eu falava assim, não, eu lembro que eu ficava assim, mas tem que ter um jeito, porque o meu negócio é sazonal. Eu não posso ter uma folha de pagamento que eu só uso essa folha de pagamento total em 6 meses. Como que eu resolvo isso? E esse sistema, ele não me trouxe essas respostas. Então, eu fui buscar fora. Há 10 anos eu fiz a gente, numa época que nem se falava disso, a gente fez um curso de coaching e programação neurolinguística, que era para trazer para a equipe, para a gente, e desde então a gente começou nesse mundo de mentoria, de entender com quem realmente faz. E depois de 15 anos, a gente viu que a gente precisa transbordar isso para outras mulheres empreendedoras. Por mais que homens também tenham as dificuldades deles, e eu sou zero vitimista nesse aspecto, porque até hoje eu sento em mesa que tem 6 homens e eu tenho que falar o que eles têm que fazer, e eles gritam e batem na mesa, e eu nunca me vitimizei. Eu sempre pensei assim, e já saí, tá? De muita reunião chorando várias vezes. Uma vez, um dono de uma consultora prendeu a gente dentro de um container. Se fosse um homem, ele faria isso? Provavelmente não. Mas a gente nunca se colocou como, ele só está fazendo isso porque eu sou mulher. A gente sempre se colocou assim, o que eu preciso melhorar, então, para que na próxima vez essa pessoa me ouça? Eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso melhorar a minha imagem, eu preciso melhorar... Se hoje eu tenho cara de nova, assim, né? Mais ou menos, tô bem acabada, mas... imagina há 15 anos, né? E a gente tendo que falar para ele, meu filho, deixa eu te falar, esses 100 milhões aqui que você está falando, na verdade, não é assim que vai funcionar. Vai funcionar assim, assim, assim. Então, a gente foi buscar respostas com muita autorresponsabilidade e coragem também, para fazer essa empresa crescer, para fazer essa empresa se tornar uma referência no mercado. Então, a gente quer transbordar isso, a gente quer ajudar outras mulheres que também estão empreendendo a se tornarem referência no mercado, a também falarem, dar a mão para elas e falar, olha, dá para vir por aqui. Que é o que a gente também faz um pouco no Class, que a gente aprende lá com os nossos mentores a como não errar, né? Uhum. E muitas vezes um erro no nosso negócio pode ser fatal. E aproveitando um pouco disso que você falou, olha, eu fiz uma formação MBA, etc e tal, e talvez o conhecimento teórico estava longe do que poderia usar. Como é que você vê esse modelo de mentoria, né? Como formação, capacitação? Qual é a sua visão? A minha visão, Jorge, é que você aprender com quem fez o que você quer fazer vale muito. Acaba que o sistema, hoje, de educação, ele não entrega mesmo o que a gente precisa. Então, assim, hoje, depois de 15 anos empreendendo, eu consigo ser uma mentora porque eu consigo entrar numa empresa e ver o que está errado. Deixa eu ver aqui se você tem processo. Deixa eu ver como que está a sua gestão da sua equipe. Deixa eu ver se você, em primeiro lugar, está gerindo as suas emoções. Então, um mentor, ele te leva, ele é uma alavanca, eu acho que ele é uma alavanca que vai te levar no caminho correto, assim, no caminho, pelo menos, de mitigar erros. E, de novo, a gente que é empreendedor, é todo dia um problema, é todo dia uma conversa difícil. Então, além do mentor em si, você estar num ambiente que você consiga partilhar essas dores é muito bom. Eu, por exemplo, quando entrei no Class, embora eu sempre soube que ele era o meu lugar, porque eu tenho uma mentalidade de crescimento, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de aprender, eu vou atrás das coisas. Então, eu vi ali pessoas que também queriam a mesma coisa. Eu falei, essa é a minha tribo. Eu gostei disso aqui. Mas eu vi pessoas muito maiores que eu. E aí, eu lembro que no início, agora tem pouco mais de um ano, né, que eu entrei lá,
Mas no início eu não entendia o que vocês falavam. Acho que você já estava lá. Eu não entendia as perguntas. Eu não entendia. Eu falava, não, eu vou entender isso aqui. Então, assim, para mim, eu ter investido tão alto numa mentoria foi um divisor de águas. Me deu mais certeza daquilo que eu já vivia na prática. Ah, não, então é isso mesmo, eu não sou doida. Você tem que ter uma conversa difícil todo dia mesmo. Você tem um problema todo dia mesmo. Você tem que lidar com equipe, com cliente, com tributo, com tudo que vai o tempo inteiro contra você mesmo. E beleza, e essas pessoas aqui todas conseguem fazer isso. Então, deixa eu ver o que eu vou aprender. Então, para mim, um mentor é muito valioso, porque, de novo, um erro no seu negócio pode ser fatal. E eu tive esse erro, né? Assim, claro que foi em 2014, quando a gente quebrou, foi uma crise financeira no país. Mas, obviamente, que eu preciso enxergar dali o que era a minha responsabilidade. A gente não tinha caixa para atravessar uma crise. Hoje a gente tem. Por exemplo, que é um mentor pode falar, meu filho, você não tem como você ficar aqui com 20 dias de caixa. Você não pode ficar pedalando. Você não pode gastar na pessoa física e deixar a sua empresa desguarnecida. Então, são coisas que pra gente hoje são óbvias, que depois de 15 anos elas se tornam óbvias, mas que não são óbvias para todo mundo. E aí, a nossa ideia como mentor, e eu acho que o mentor é muito isso, é de ajudar essas pessoas mesmo. De passar mesmo o conhecimento, contribuir. Não, muito bom, né? Então, aqui nessa série especial que a gente está falando aqui de crédito e cobrança, hoje, nesse episódio especificamente, crédito imobiliário, e não somente crédito imobiliário para quem está tomando, né? Mas também para quem está construindo, empreendendo. Então, assim, Débora, muito obrigado aqui pela sua participação, contribuição, conhecimento. Obrigada a você, Jorge. Estou à disposição para vocês sempre que precisarem. Sensacional, muito bom. Então, você que está aprofundando, quer conhecer mais sobre crédito, ou até quer tomar um crédito imobiliário, né? Compartilha esse episódio, distribui, segue a gente aqui no canal. A gente está com uma sessão específica aqui só sobre crédito e cobrança. Um abraço, até o próximo episódio.